Olá, estamos começando mais um Papo de Vida, o podcast da Igreja de Nova Vida. E hoje nós vamos conversar sobre o propósito da adoração. Nós estamos aí trabalhando com a igreja com propósito, e o principal propósito da igreja é adoração. O primeiro propósito da igreja e o principal é adoração. E comigo hoje eu tenho aqui o pastor Edil. Fala com nós, pastor. E aí, pastor Lucas, boa tarde para quem está ouvindo aí agora, né? Nesse momento, e Deus abençoe a sua vida. Amém. Pois é, vamos falar aí sobre o propósito da adoração, um tema aí amplo, Exatamente. porém também meio polêmico, né? Dependendo do tipo de diversão que você vai tomar aí, né? Dependendo do tipo de conversa que a gente vai ter, infelizmente, né? Hoje muitas coisas têm sido deturpadas aí, mas nós vamos falar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, e espero que você goste aí, assista nesses próximos minutos e fique com a gente aí. Isso aí. Recapitulando aqui, a gente começou com o pastor Divani, o pastor Luiz, falando sobre os propósitos da igreja. E para a gente começar aqui, hoje a gente vai partir do ponto do propósito da igreja quanto à adoração. E os 5 propósitos da igreja, que é a adoração, o serviço, a comunhão, o discipulado e o evangelismo, eles estão baseados em 2 passagens, que é o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento está em Mateus 22, eu quero ler rapidamente aqui com você. Mateus 22 diz o seguinte, a partir do versículo 34. Jesus está ali com uma conversa com os saduceus, eles estão questionando a respeito da ressurreição, se a ressurreição quem vai casar, né? Uma discussão teológica a respeito da ressurreição, e ali eles fazem mais uma pergunta, para Jesus em respeito aos mandamentos. Quero ler com você, Mateus 22, a partir do versículo 34, diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então, nessa passagem de Mateus 22, nós temos aí Jesus numa discussão teológica, primeiramente com os saduceus a respeito da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, e depois os fariseus viram que Jesus deixou eles sem respostas e prepara ali uma pergunta, uma pegadinha: qual é o maior mandamento? Porque Jesus vem desmistificando muita questão dos mandamentos, da lei de Moisés, os mandamentos que foram acrescentados posteriormente. Então Jesus ele quebra tudo com esses 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro e o maior mandamento. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aí, pastor Edil? Exatamente. Eu acredito até, pastor, que é a mesma passagem que está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, né? Quando se levanta ali um perito na lei, perguntando Jesus, querendo pôr Jesus à prova, né? E aí ele pergunta para Jesus, olha, mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele assim, o que está escrito na lei? Já que ele era perito na lei, então Jesus devolve a pergunta dele com outra pergunta. Fala assim, olha, o que está escrito na lei? Aí ele vai e fala assim, olha, está escrito, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, resumindo ali, ele mesmo resumiu, né, os mandamentos ali: não furtarás, não adulterarás, né, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele resume aquele mandamento, olha, o perito na lei fazendo isso. Falando assim, olha, então vai, faça isso. Então, o que eu entendo com isso? Jesus estava dizendo para ele, falou assim, olha, você, para herdar a vida eterna, precisa viver uma vida de adoração. E viver uma vida de adoração quer dizer, você adora a Deus, né, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, entregando a sua vida a Deus, e a partir daí, você consegue amar o seu próximo como a você mesmo.
Então, Jesus vira para ele e fala assim, viva uma vida de adoração e você vai ser salvo. Aí ele ainda vai e pergunta para Jesus, fala assim, olha, mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai pegar ele, porque aí Jesus vai contar ali a parábola do samaritano, né, do bom samaritano, né, ele conta essa parábola ali para aquele mestre da lei e fala assim, e no final ele vira para esse mestre da lei e ele fala assim, olha, quem você julga que é o próximo daquele homem que foi assaltado e deixado ali à beira do caminho? E aí ele dá a resposta, fala assim, olha, aquele que cuidou dele, julgo eu que é aquele que cuidou dele, aquele que levou ele para uma hospedaria, aquele que pagou a hospedagem dele, aquele que passou óleo nas feridas, aquele que cuidou daquele homem, né? Então, aí Jesus fala assim, olha, vá você e faça o mesmo. Então eu entendo que Jesus estava falando com ele, olha assim, olha, você não faz isso até hoje. Até hoje você está muito preso à letra, ao que você entende da letra, ao que você entende da lei exatamente, mas você não pratica. É como, aí eu me lembro daquela outra passagem que Jesus conta que um publicano e um fariseu entram no templo. E aí o fariseu começa a orar, olha, Senhor, eu não sou como aquele publicano. Por eu não ser como ele. Então, assim, o próprio Jesus já falando que tipo de pessoas eram essas pessoas, que tipo de vida eles levavam. Eles se consideravam maior. Superiores. Exatamente, superiores, super-heróis, digamos assim, da época, os maiores conhecedores da palavra, porque quem tinha o conhecimento da palavra nessa época eram considerados, assim, os mestres da lei, eram considerados homens de grande potencial, de grande prestígio diante da sociedade. E aí o publicano bate no peito assim, e Jesus ainda fala assim, olha, ele não tendo coragem de olhar para cima, ele batia no peito e fala, Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador, perdoa-me porque eu sou pecador. E aí Jesus fala assim, olha, aquele publicano foi justificado, embora para casa, justificado de seus pecados. Então, pastor, eu entendo que uma vida de adoração não é uma vida sem pecados, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, a vida de adoração não leva a ela quem não tem pecados, digamos assim, mas quem reconhece que é pecador, quem reconhece os seus erros e se arrepende todos os dias de errar, de pecar e ainda se volta para Deus depois de tudo, sabendo que o Senhor oferece o seu perdão a todos. Jesus vai dizer para nós, fala assim, olha, se eu não me engano, em João 3,17 vai dizer assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Sim. Logo depois de dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele fala assim, olha, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Então eu entendo que uma vida de adoração é uma vida de reconhecimento que você é servo. Você reconhecendo ser servo, mais uma vez eu me lembro das palavras de Jesus quando vai dizer assim, olha, aquele que quiser ser maior no reino dos céus, seja aquele que serve. Né? Então eu penso que dessa forma você estará adorando a Deus quando você o ama de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e ainda por cima consegue amar uma pessoa que é totalmente diferente de você, né? E assim você estará adorando a Deus. Eu acho que o casamento tem muito a ver com isso, né? Você coloca dentro da sua casa ali uma pessoa totalmente diferente de você e ama essa pessoa. E para os homens, uma missão mais difícil ainda, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é verdade? E você vê que esses dois propósitos, esses dois mandamentos estão interligados, e eu vejo ali uma questão de causa e efeito. Eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo se antes eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Correto. Eu só consigo amar o próximo a partir do momento que eu amo a Deus e para mim amar a Deus, primeiro Deus me amou. Então é uma reação em cadeia. Deus nos amou primeiro, nós reconhecemos esse amor, né? Nós nos entregamos em amor a Ele
E o efeito de Deus nos amar, é nós amarmos a Ele. E o efeito de nós amarmos a Ele é nós amarmos o próximo. Né? Esses dois mandamentos eles estão juntos porque eu acredito que estão interligados. Né? Não tem como eu amar o próximo como a mim mesmo sem que eu ame a Deus de todo o meu coração, sem que eu adore a Deus de verdade. Né? Então, esses dois mandamentos estão casados. Né? Exatamente. Olha, algo que me vem à mente aqui agora é o seguinte. Lá em Gênesis capítulo 1, quando vai falar da criação do homem, vai falando o seguinte, olha, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então eu entendo que se Deus ama, eu amar. Posso amar também. Né? Se Deus me amou primeiro, como você mesmo disse agora, né? Porque Ele me amou primeiro, eu também sou capaz de amar. A verdade é, o pecado deturpou muito, desconfigurou exatamente o ser humano. O ser humano foi programado para uma coisa, o pecado veio e desprogramou isso, e veio Jesus para reprogramar novamente. Né? Então, assim, através de Jesus, pastor, eu entendo que através de Jesus eu consigo amar, eu consigo adorar a Deus em espírito e em verdade. Né? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não da boca para fora. Não simplesmente... por isso que eu digo que adoração está muito além de uma foto que você tira aqui na igreja com as suas mãos levantadas, adorando a Deus, louvando a Deus ali naquele momento, um momento onde canções estão sendo cantadas e você levanta sua mão. Sim, é um momento em que você se liga a Deus e que você louva a Deus, né? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. É o que vai dizer o Salmo 34. Então, peraí. Então, adoração está muito além do que 30 minutos de louvor que eu canto, louvores que eu canto aqui dentro da igreja num domingo à noite, num domingo pela manhã, numa quarta-feira à noite. Então, é muito mais do que isso. Tem um amigo meu, inclusive o líder do louvor aqui da igreja, o Jonatas, a gente gosta de conversar muito sobre isso e eu falo com ele direto. E ele também comenta comigo, a adoração é muito mais do que um simples propósito, é um estilo de vida. É um estilo de vida, você escolhe adorar. E um dos versículos que resume bem isso, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, Paulo vai dizer assim à igreja de Corinto, quer comais, quer bebais, quer passais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. A adoração é fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Mas antes da gente avançar para o estilo de vida de adoração, vamos conversar um pouco sobre adoração na igreja, esse contexto de adoração na igreja, né? Porque a gente fala de adoração, a gente pode falar de um estilo musical, né? Igual, né? Tem um estilo musical de adoração. São louvores que exaltam o nome de Deus, né? Não fala da necessidade humana, fala da grandeza de Deus. A gente pode pensar também no período de louvor do culto, que é um período de adoração, né? E também a gente pode expandir, né, o papo de adoração para vários sentidos, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre a adoração no contexto da igreja, no musical, contexto musical, assim. Isso, louvor. Aí você me faz lembrar de uma passagem. Há pouco tempo eu até preguei numa igreja aqui em Caratinga, onde o Conectado estava junto lá. Essa passagem, para mim, uma das passagens mais tremendas da palavra de Deus. Eu sempre digo o seguinte, os maiores relatos bíblicos, muitas vezes, são de pessoas anônimas. São de pessoas que você não tem nome, nem, né? O nome dela citado na palavra de Deus. E essa passagem específica é uma passagem que relata sobre isso, que está lá em 2 Reis, no capítulo 3. Vai dizer que o inimigo
veio lutar contra 3 reis. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Né? Esses 3 reis saem à guerra contra os moabitas, se eu não me engano agora, se não me falha a memória. Mas era um inimigo do povo de Deus ali. Né? Esses 3 reis saem à guerra. Eles caminham durante 7 dias e depois do 7º dia, indo em direção ao inimigo, a palavra de Deus vai dizer que acabou o suprimento, acabou a água. E eles estavam no deserto. No meio, no caminho. Exato, no caminho. Então quer dizer o seguinte, peraí, se eles voltassem, você fala assim, vamos voltar para pegar água. Não tem jeito, porque um ser humano aguenta no máximo 3 dias ali, alguns um pouco mais do que isso, sem água. Né? Imagina uma pessoa fazendo uma caminhada no deserto. Voltando para tentar pegar água. Então não conseguiria voltar. Todos morreriam. E aí eu imagino aquela cena, eles colocam as mãos na cabeça, os reis perguntam assim, tem algum, o rei Josafá, né, um rei temente a Deus, o único rei temente a Deus ali naquele meio, ele fala assim, tem algum profeta no nosso meio? Vamos chamá-lo, quem sabe ele tem uma ordem de Deus, uma palavra de Deus para nos dar. E aí o profeta vem, né, sem citar muito o contexto ali, o profeta chega e fala assim, olha, trazei-me um tangedor. Trazei-me, essa palavra tangedor não é simplesmente uma pessoa que toca instrumentos. Então eu entendo que o significado desse tangedor é trazei-me um adorador. E aí a palavra de Deus vai me dizer, lá no versículo 15 do capítulo 3 de 2 Reis, do 2º livro dos reis, vai dizer o seguinte, fala assim, olha, enquanto aquele homem tocava, enquanto aquele homem dedilhava o seu instrumento, enquanto aquele homem adorava, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio sobre o profeta. Então, eu entendo o seguinte, que a adoração é isso. Sabe? Adoração é você ser capaz de atrair a presença de Deus para onde você está. E engraçado, interessante, que quando a presença de Deus vem sobre o profeta, quando a presença de Deus vem sobre aquele homem de Deus que ali estava, a resposta de Deus também vem. E aí a resposta de Deus, olha só, a resposta de Deus veio através da adoração. Então, muitas vezes, as respostas que nós procuramos para as nossas orações, para as nossas necessidades, está numa vida de adoração. Já pensou nisso? Se você leva uma vida de adoração, se você leva uma vida onde você não reclama, onde você evita essas coisas, a murmuração, creio eu que a murmuração é o maior inimigo da adoração. Porque está numa linha totalmente contrária, né? E foi exatamente o que separou o povo de Deus da terra prometida. Né? Eu imagino que, se aquele povo não tivesse murmurado, mas dado graças a Deus, ou seja, adorado a Deus por tudo aquilo que Deus derramava sobre eles, eles teriam alcançado a terra prometida. Né? Eu acredito que isso aí também é um outro podcast, é uma outra situação que a gente pode trazer aí posteriormente, sabe, pastor? Então, voltando aqui, esse homem que a Bíblia não traz o nome dele, estava no meio de 3 reis. Mas ao invés de tocar o seu instrumento, ao invés de adorar ali, buscando o aplauso dos reis, aquele homem estava buscando a presença de Deus. E aí a presença de Deus veio sobre o profeta e o livramento de Deus veio para eles, para o gado que estava com eles e ainda por cima fez com que o inimigo fosse derrotado. Né? São 2 passagens específicas que falam muito ao meu coração sobre isso, sobre essa questão da adoração. Né? O rei Josafá, o mesmo rei Josafá, agora eu não me lembro se é 1º ou 2º Crônicas, no capítulo 20, quando vai dizer que o rei, o inimigo do povo de Deus, manda um recado, e aí Josafá tem medo daquele recado falando que vai atacar o povo de Deus, falando que vai vai numa batalha contra aquele povo. O rei Josafá se ajoelha, ele teve medo, mas ele se ajoelha, ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, ele lembra o Senhor das suas promessas para o seu povo, né? Ou seja, é uma oração
de intercessão adorando a Deus. Porque é uma oração em que você lembra a Deus das próprias palavras do Deus Altíssimo. Reconhece a grandeza de Deus, invocando as promessas que estão atreladas à grandeza. Exatamente, que estão na palavra, né? E aí essa oração vem com uma resposta no final, né? Um profeta se levanta no meio do povo ali, um profeta se levanta no meio daquele exército, todo mundo esperando a ordem do rei vir, e a ordem que veio não foi do rei, a ordem que veio foi do Rei dos Reis, a ordem que veio foi de Deus. Fala assim, olha, nessa batalha vocês não vão ter que lutar. Posicionem-se. Eu acho interessante esse versículo, que vai dizer assim, tomem posição. Coloquem os levitas à frente, coloque aqueles que tocam instrumentos à frente, coloque aqueles que são responsáveis pela área de louvor, por essa área dentro do meu povo à frente. E aí, quando eu ordenar, que eles adorem a Deus, que eles cantem louvores a Deus. Olha que magnífico. Diante do inimigo, peraí, diante do inimigo você tem que estar segurando escudo, você tem que estar segurando espada, você tem que estar com a sua armadura. Não, diante do inimigo, eu tenho uma arma poderosa nas minhas mãos, que é a adoração. Então, assim, a adoração faz com que aqueles inimigos sejam derrotados e faz com que o povo triunfe na presença de Deus. E o mais interessante disso é que a adoração nos faz reconhecer que não somos nós que vencemos as nossas batalhas. Aí você eleva a Deus e você confia no Senhor. Graças a Deus, você confia no Senhor, e Ele faz. E Ele faz, exatamente. Essa passagem, para mim, é uma passagem que exemplifica muito a questão da adoração. E o que você está comentando me faz entender também a importância do congregar e do participar dos louvores na presença de Deus, né? A própria palavra diz, né, se eu não me engano, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ali Deus derrama o óleo, Deus derrama a sua unção. Então eu acredito que quando o povo de Deus está reunido em adoração, em louvor ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, Deus tem uma unção especial, Deus tem uma unção diferente. É claro que a adoração como estilo de vida é fundamental. Por quê? Porque se a gente reunir 10 ímpios que não são adoradores, a presença de Deus não vai vir. Agora, se nós reunirmos 10 adoradores no mesmo lugar, então é os dois ao mesmo tempo. Nós temos que ter um estilo de vida de adoradores para quando nós nos reunirmos em congregação, em comunhão, essa união de adoradores, Deus vai derramar a sua bênção, Deus vai derramar o seu óleo na comunhão dos santos. Exato. Deus está na comunhão dos santos, Deus se faz presente. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então, hoje em dia, né, tem se avançado muito, tem se falado muito sobre os desigrejados. Porque eu posso adorar a Deus na minha casa. A minha família é minha igreja. Mas quando a gente fala de igreja, a gente fala de corpo. E como eu sou um corpo individualmente, eu sou um corpo de um braço só, um corpo fora né? do corpo. Um corpo de um dedo, né? Então todos nós somos uma parte do corpo. A verdade é o seguinte, é um complemento, né? Exatamente. O que você falou é o seguinte, nós temos, sim, a questão da adoração individual, né? Sim, fundamental. Quando Jesus, fundamental, claro, é a sua vida, salvação Exatamente. Individual, Exatamente. Concorda comigo? Né? Então é o seguinte, eu penso que a adoração tem as duas vertentes. E sem as duas não existe. São duas pernas, né? São duas pernas. Se você tiver sem uma, não vai andar. Então é o seguinte, você adora a Deus no seu particular, no seu individual, no seu coração, né? De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, mas não de toda substitui a sua alma, correto? Entre para o teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Peraí, é a sua vida de comunhão, correto? Agora, isso não funciona sozinho. E não substitui o congregar. 2 ou 3 reunidos no meu nome. Exatamente. Então, é sempre necessário haver o 2 ou 3 reunidos no meu nome também, para que haja a
comunhão. Aí você Exatamente. disse muito bem, a comunhão dos santos, certo? Então, eu consigo entender que existe sim uma adoração coletiva Existe, que sim. parte da igreja. Quantas vezes aqui mesmo na igreja, nossa Deus, me lembra que agora de várias vezes, em que nós estávamos ali adorando ao Senhor, a igreja, como se diz, até arrepio, só de pensar, e adorando a Deus como igreja, num momento ali de adoração. Em uma só voz, né? Em uma só voz, e no meio daqueles louvores ali se levanta um profeta do Senhor dando as instruções para a igreja. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso parte de uma adoração genuína coletiva, de um corpo. Opa, exatamente. Aí você está falando de adoração do corpo. Exatamente. Exatamente. Então, de todas as partes do corpo que formam, né, um corpo só ali, que é a adoração. Aproveitando a deixa, né, a adoração, a igreja, eu quero convidar você, nos dias 15 a 17 de abril, agora, nós vamos ter o Congresso Conectados com o tema Em Espírito e em Verdade. Nós vamos trabalhar justamente esse propósito da adoração. Sábado nós teremos 3 ministérios se revezando no período de louvor, que é o que a gente está conversando, né? Louvor, adoração, e também palavras sobre adoração. Nós vamos falar sobre idolatria, sobre egolatria, é você idolatrar o seu próprio ego, e a adoração verdadeira. E domingo pela manhã e domingo pela noite também, dias 15 a 17 de abril, sexta, sábado e domingo, Congresso Conectados em Espírito e em Verdade, trabalhando esse propósito da adoração. Mas conversamos aqui um pouquinho sobre essa questão da adoração na igreja, só para a gente fechar. Eu tenho pode falar. Mais um, porque tá na minha mente aqui, pastor, desculpa te interromper. Fala a sua, depois eu trago o meu ponto aqui pra gente fechar. Me veio mais uma vertente aqui dessa questão da adoração. A pessoa que leva uma vida de adoração, essa pessoa consegue vencer o inimigo através de uma vida de adoração. O que é, assim, vou tentar resumir aqui um pouquinho, né, o que é essa questão. A vida de adoração envolve leitura da palavra, envolve oração, envolve o louvor a Deus, né, porque eu estou me lembrando aqui de uma passagem bíblica e algo que aconteceu comigo, é uma experiência pessoal minha. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, vai falar que um espírito maligno atormentava Saul. Por quê? Porque o Espírito de Deus o havia deixado por causa da falta de obediência. E aí você entende a obediência que obediência, obediência a Deus... Ele desobedeceu o quê? Ele não esperou o profeta para oferecer os sacrifícios. O que é o sacrifício do Antigo Testamento? É a adoração ao Senhor também. Então ele desobedeceu na adoração. Exatamente, exatamente. E aí o profeta repreende ele falando assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Então assim, obediência a Deus, né, obedecer é princípio de sabedoria. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então assim, vai dizer que o rei então manda chamar quem? Davi. Para quê? Para adorar. Tocar. A pessoa pensa assim, é para tocar a harpa simplesmente? Não. É para adorar. Então, a Bíblia vai nos dizer ali no versículo 23 de 1 Samuel, capítulo 16, vai dizer o seguinte, pessoal, olha, quando o Espírito atormentava Saul, Davi chegava, adorava a Deus, e então o Espírito maligno o deixava. Me lembro de uma vez quando eu estava iniciando no ministério de louvor aqui da igreja. Eu não vou falar muito não, porque senão o pessoal vai acabar sabendo a idade aqui, mas eu tinha 15 anos nessa época. Tinha 15 para 16 anos nessa época e eu me lembro muito bem. Uma noite lá em casa, eu já estava iniciando no ministério de louvor da igreja e eu me lembro que o pastor Luiz, ele me chamou. Ele falou comigo, falou assim, olha, você vai ministrar um dia aqui comigo, eu quero que você ministra junto comigo aqui, né? E eu me lembro que eu estava me preparando ali, eu estava
amando mesmo a obra de Deus, amando mesmo tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Aquele primeiro amor, tipo assim, puxa, descobri o meu chamado dentro da casa do Senhor, né? Ser um levita do Senhor, ser uma pessoa que adora ao Senhor, que louva ao Senhor, né? E eu me lembro que eu estava em casa de madrugada e assim, eu me lembro muito bem que no quarto onde eu estava dormindo, assim, o inimigo tentou-me, né? Ali quase que numa presença física dentro do meu quarto, né? Eu sentindo muito aquela opressão ali dentro do meu quarto. E, assim, confesso que, né, adolescente ali, aquela puxa vida, o que está acontecendo? Eu não parava de arrepiar e eu pensei assim, nossa, pai, vai aparecer um bicho aqui para mim e tal, aquele negócio todo. Assim, eu sentindo ali naquele momento que o inimigo estava querendo tomar mesmo a minha vida. E eu até deixei o violão aqui de lado porque eu me lembrei que naquele dia Deus colocou uma canção no meu coração, e que a gente canta na igreja, mas foi uma canção que eu cantei não somente naquele dia, como num outro dia que eu tive uma mesma experiência, e eu tive essa mesma experiência que Davi teve, quando eu comecei a adorar a Deus, quando eu comecei a louvar a Deus e levantar a minha voz dentro ali do meu quarto, aquela presença foi embora. E aquela presença maligna que estava ali naquele ambiente deu lugar à presença de Deus. E eu fui totalmente cheio do Espírito Santo ali naquele dia. E a música, eu vou cantar aqui um pedacinho dela que diz assim, olha: Senhor, leva-me aos teus átrios, ao lugar santo, ao altar de bronze. Senhor, teu rosto quero ver, passa pela multidão, onde o sacerdote canta, tenho fome e sede de justiça, e só encontro em um lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo, toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Deus habita no meio dos louvores. Literalmente. Amém. Só para fechar esse ponto do louvor na igreja, como eu comentei essa questão dos desigrejados, também tem invadido uma modernidade na igreja que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre até que ponto a liberdade desconfigura uma adoração verdadeira, né? Porque a gente entende que nós somos adoradores, né? Mas o jeito que eu adoro em casa é o jeito que eu adoro na igreja? Sim e não. Por quê? Porque eu posso estar de pijama em casa e na igreja eu não posso. Eu posso, né? Você tem duas meninas, duas crianças, eu tenho um filho em casa. Num culto infantil, eu posso começar, num culto no lar, né? Eu posso usar músicas infantis. Eu posso começar com um homenzinho torto, mas na congregação eu não deveria começar, né? Não é que não pode, mas não deveria. Então eu acredito que a gente modernizou, né, instrumentos musicais, bateria, guitarra, iluminação, transmissão, podcast, a gente está se modernizando, mas algumas coisas não podem se perder no meio da modernização. A gente Sim. não pode trazer o secular para dentro da igreja a ponto de desconfigurar a adoração e o louvor ao Senhor. Você me trouxe aqui à mente 2 versículos essenciais. Um deles está lá em 1 Coríntios capítulo 10 e também no capítulo 6,
São duas passagens diferentes, onde Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar pelas circunstâncias, né? Não me deixarei levar por isso que está acontecendo. Uhum. Então, assim, eu entendo que eu posso fazer qualquer coisa. Uhum. Mas nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas me edificam, nem todas as coisas vão me levar à adoração. Uhum. Né? É o que Paulo também vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar assim, ele vai começar esse capítulo dizendo o seguinte, tipo, olha, meus irmãos, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Né? Mas ele, mais à frente, vai dizer o seguinte, não useis da liberdade. E não confundam liberdade com libertinagem. Exatamente. Então, até a liberdade existe um limite para Exatamente. ela. Né? Todo mundo pega aquele versículo de forma salteada, dizendo que é o seguinte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uhum. Peraí. Volta um pouquinho antes. O que Paulo você pode, né? O que Paulo vai dizer? Olha, eu sei passar necessidade, eu sei passar fartura, eu sei passar fome, uhum. eu sei passar por momentos fracos, de bênção. Forte. Exatamente, eu sei passar por ventos, tempestade, eu sei passar por bonança, eu sei passar por todas essas coisas e nenhuma delas conseguiu me corromper. Então peraí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por quê? Porque eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância dando glória a Deus. Dependente de Deus. Esse é o ponto-chave. Existe hoje, pastor, você comentou aí, existe hoje um relativismo muito grande, né? Sim. Eu lembro de uma pregação sua sobre isso há algum tempo atrás, falando sobre o relativismo. Não existe relativismo quando se trata das coisas Bíblia, de Deus. Né? É simples. É simples. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Não é isso que a Bíblia vai nos dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, que deu o seu Filho unigênito. Então, peraí. Se eu aceitar o sacrifício do Filho unigênito de Deus... dos meus pecados... Se eu me arrepender dos meus pecados, é simples. Esse é o Evangelho. Pronto. Não existe pingo fora do i. Né? Exatamente. Então, assim, eu preciso entender que relativismo na palavra de Deus, não. Não existe. A palavra de Deus seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso provém do maligno. Né? Então nós temos que entender, nós precisamos entender que para que eu viva uma vida de adoração a Deus hoje, no 2022, eu preciso me agarrar àquilo que está na palavra. Exatamente. E a palavra está aí. Aproveitando esse momento, eu quero falar com o pessoal que nós temos lido a palavra ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, no Instagram da igreja, Nova Vida Caratinga. Estamos já no livro de Atos, já estamos aí terminando o livro de Atos, então todos os dias às 21h30 de segunda a sexta, estamos lendo a palavra de Deus e isso tem me edificado, pastor. Estou falando de mim, pessoalmente, algo pessoal, mas todos os dias nós estamos ali com um grupo de 25 a 30 pessoas lendo a palavra de Deus, buscando o conhecimento. Afinal de contas, o povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento da palavra de Deus me faz viver uma vida de adoração a Deus. Exatamente. E para a gente caminhar para o final aqui, já conversando sobre ser um adorador, João 4, em que Jesus conversa com a mulher samaritana. É interessante que Jesus fala isso, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que importa é que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E trazendo, pulando para a última palavra, verdade, é exatamente isso que você falou. Eu posso ter uma intenção muito boa de adorar a Deus, mas se eu não conhecer a Deus de verdade, eu não vou estar adorando a Deus de verdade. Quantas e quantas pessoas, tem aquele velho ditado, né? De boa intenção o inferno está cheio. Mas isso é uma verdade. Por quê? Porque hoje, com internet, com YouTube, Spotify, nós temos uma diversidade de pregadores muito grande. Então,
muitas pessoas têm se alimentado de uma palavra que não é a palavra de Deus, de distorções da palavra de Deus, e acreditam que estão adorando a Deus em verdade, mas estão adorando em mentira. Né? Nós temos lá, quantos no Antigo Testamento, né, o povo que sacrificava Moloque, o próprio filho, ele tinha um coração voltado, ele acreditava fielmente nisso, mas ele estava adorando de uma forma de uma mentira. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa ter conhecimento da palavra, a gente precisa saber quem é Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Porque sem essa verdade, nós não temos uma adoração. Né? E o em espírito também, que é extremamente necessário a gente comentar. Por quê? Porque Deus estava restrito, né, ali a Israel, né, antes de Jesus, era promessa para os judeus, para o povo de Israel. A partir de Jesus, não importa mais o Monte Carmelo, o Monte Sinai, não importa se é o Morro Caratinga, se é a Pedra Itaúna, se é a Pedra do Ibituruna, se é o Cristo Redentor, não importa, porque Deus é Espírito, e nós também somos Espírito. E se nós temos essa conexão com o Criador, com Deus, no nosso Espírito, e nós conhecemos Ele de verdade, nós temos uma adoração em Espírito e em verdade. Aí eu completo com outro versículo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Exatamente. Aí, lá no versículo 36, ele explica: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então, assim, a verdade é a verdade que está inserida na palavra de Deus. Exatamente. Sabe, pastor? Eu penso que uma vida de comunhão com a palavra de Deus me afasta do pecado, me afasta desse mundo. É o que Jesus vai dizer ali, se eu não me engano, em João, quando ele vai dizer, ele faz uma oração por todas as pessoas. Ele fala assim: olha, eu oro também por aqueles que ainda vão crer. Então Jesus orou por mim, Jesus orou por você, Jesus orou por todos nós que cremos que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Então ele vai nos dizer que nós devemos adorar em espírito e em verdade o tempo todo. Quando nós conseguimos fazer isso, buscando a palavra, buscando na palavra o entendimento que nós devemos ter, então nós conseguimos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Dentro dessa passagem, uma coisa que me chama a atenção é que Deus está procurando. Onde você vê na Bíblia que Deus está procurando alguma coisa? Eu não me recordo assim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Exatamente. Então, assim, Ananias e Safira chegou diante do apóstolo Pedro, informando a ele que eles tinham vendido a propriedade deles por um certo preço e estavam ali para doar, fazer uma oferta, fazer uma doação, né? Fazer uma oferta. Naquele tempo se fazia muito isso, né? Atos no capítulo 5 vai nos revelar sobre isso, vai nos falar sobre isso, e ele chega e fala assim: olha, é isso, nós vendemos por tanto e estamos aqui para entregar essa oferta para vocês, falando. Mas o Espírito de Deus que agia sobre a vida de Pedro já tinha falado com ele. Já tinha revelado a ele. Falou assim: olha, eles estão falando mentira. Eles entregaram a vida deles ao diabo. Por quê? Por que é o diabo? Porque o diabo é o pai da mentira. Então, aquele momento ali, os dois perderam a vida simplesmente por terem se deixado contaminar com a mentira, sendo cristãos. Já tinham aceitado a verdade do evangelho. Ofertando, mas eles não ofertaram em verdade. Exato. Eles ofertaram em mentira. E aí eu entendo que isso parte da nossa vida. Se eles estavam entregando algo que é visível, digamos assim, pela metade, imagina a sua vida. Coração. Imagina o seu coração. O espírito deles era um espírito que não era um espírito de Deus, porque era um espírito de fraude. Eles queriam talvez
uma ascensão, queria ser visto por outros, e é mentira. Então a adoração deles não foi nem em espírito nem em verdade, é um espírito de status e com mentira. Só completando a palavra que eu estava dizendo antes, quando Jesus está orando a Deus por mim, por você, ele fala o seguinte: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: esse povo evangélico, esse povo é doido, esse povo é esquisito, esse povo é estranho e tal. Não, nós somos pessoas que vivemos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Exatamente. Né? Como Jesus mesmo disse, né? Eu estou aqui nesse momento, mas eu vou para onde eu vim. Né? De onde eu vim, eu voltarei para lá. Então, assim, nós estamos aqui de passagem e vamos voltar para lá. Não que nós, digamos assim, sejamos diferentes das pessoas, humanamente falando. Não. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Opa, então peraí. Então, se Jesus, que está morando dentro de mim, dentro de você, né, ele nos livra do mal, nós podemos viver aqui de uma forma diferente. Exatamente. Adorando a Deus em espírito e em verdade. Adorando em espírito e em verdade, exatamente. Assim, eu vejo que, como a gente comentou, que são duas pernas. Mas eu acredito que dificilmente alguém se torna um adorador em espírito e em verdade sem antes participar do corpo de Cristo. Eu acho muito difícil a pessoa, na sua casa, ela espontaneamente, né, nós temos exceções, nós temos, né, casos, né, que acontecem, mas eu acho que o caminho natural é a pessoa, ela ser inserida ao corpo de Cristo, participar da adoração como igreja, como corpo, e levar isso para sua casa. Eu acho difícil, né? Não é impossível, mas eu acho que o caminho mais comum é a pessoa, ela faz parte do corpo e cumpre o propósito de adoração coletivamente e depois vai aprender com Deus, com o Espírito Santo, com oração, com a leitura bíblica, a ser um adorador fora das quatro paredes também. Vou voltar lá no Salmo 133 que você disse agora há pouco. Não há como Deus derramar a sua bênção sobre a vida da pessoa se não houver comunhão. E a comunhão... Pois é na comunhão que o Senhor ordena Exatamente. a sua bênção. E a comunhão dos propósitos da igreja também. Eu entendo, sim. Cada um toma a sua decisão individual. E isso parte do seu coração, parte do meu coração. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi ser de Cristo. Eu decidi não ser de mim mesmo, abrir mão das minhas vontades humanas, das minhas vontades carnais, das minhas vontades adâmicas, digamos assim, né? Que são voltadas para o pecado, para viver uma vida com Cristo, certo? Mas, após isso, a ordem é congregue. Exatamente. A ordem esteja em comunhão. Exatamente. Esteja em comunhão, porque eu gosto, eu estava até falando com a minha esposa esses dias, eu tenho, para vou ser bem sincero para você, eu tenho os meus receios, eu tenho assim, algumas implicâncias, digamos assim, quando você canta, você pega uma música e você canta assim, meu noivo, né? Se referindo a Jesus Cristo, né? Que é o noivo da igreja. Porque eu entendo que a noiva é um coletivo. É o corpo. Porque você dá sustância, você dá sustância aos desigrejados quando você chama particularmente Jesus de noivo. Exatamente. Não é seu, não é meu, é nosso. É nosso. Exatamente. Correto? Somos tua noiva apaixonada. Né? Somos tua noiva apaixonada. Nós não somos igreja, nós somos corpo dançar individualmente. Exatamente. Você não é igreja. Eu não sou igreja, simplesmente. Simplesmente, só eu. Individualmente. Não. Exatamente. Isso aí. Então a adoração, né, ela tem esses dois lados, né? O individual e o coletivo, que são duas pernas do mesmo corpo, que precisam caminhar juntos,
Se não tiver um, vai ter problema, então tem que ter os dois em conjunto, em comunhão, para poder funcionar. É isso aí? Isso aí. É isso Graças aí. a Deus. Graças a Deus. Falamos demais. Conversamos bastante. Né? O cinegrafista tá gostando. Tá. Para ele tá bom demais. Tá bom demais. Você que acompanhou a gente aqui, seja um verdadeiro adorador. Deus não está em busca de adoração. Deus está em busca de adoradores. Lembrando que a adoração individual é fundamental, mas a adoração com corpo, a adoração em coletivo, também é indispensável. Que Deus te abençoe. Relembrando aqui o nosso congresso dia 15 a 17 de abril, Congresso Conectados em Espírito e em Verdade. Vamos trabalhar esse propósito da adoração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo papo. Mais uma coisa para despedir, pastor? Não. Que Deus te abençoe, meu irmão. Viva uma vida de adoração. Então é isso aí. Até a próxima.